Olá, 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 boa tarde, queridas pessoas, queridos clientes, conforme prometido, cá estou mais uma vez, já passou um minutinho do horário, né, 16 horas, mas hoje eu vou fazer uma live especial, em caráter especial, horário especial, por quê? Porque eu vou estar entrevistando, conversando, um bate-papo, na verdade, com um colega meu da Angola, que lá já são o fuso horário 4 horas a mais do que aqui. Então, por isso que a gente tem que lá, aqui são 16 horas, lá já são 20 horas da noite, né? Então, por isso que vamos ter que fazer nesse horário, mas eu já fiz outras vezes com esse meu colega. Então, eu vou rapidinho, eu vou escrever aqui, vou deixar escrito o tema da nossa live hoje. Tema. Nossa, eu faço tanta coisa durante o dia que às vezes eu fico confusa, mas enfim. Como eu tava em reunião até agora, treinamento e tal, enfim, mas vamos lá, bora lá. Como identificar as consequências. Fui eu que criei tudo, mas eu faço muita coisa, né? Então, as consequências do lixo emocional. Esse é o não, tá. Ok? Como isso acontece no nosso dia a dia e como isso afeta a nossa vida em vários sentidos. Olá, boa tarde, Fanny. Fanny deve ser manicure, provavelmente, porque aparecem unhas lá. Eu também tenho a minha manicure, que eu gosto muito de estar com a, né, gratidão, né? Porque o nosso corpo, ele fala o tempo todo. O nosso corpo não sabe mentir. Eu já falei isso um zilhão de vezes e continuo falando. Por quê? Porque a nova medicina germânica, a linguagem corporal neo-reichiana, o que é a linguagem corporal do Reich? É o formato, o desenho do seu corpo. Tudo conta, tudo revela como foi a sua infância, como foi a sua fase de milenização. E também a nova medicina germânica, ela nos prova o tempo todo de que todas as dores físicas ou conflitos, traumas, conflitos em qualquer área da nossa vida, inclusive finanças, afetiva, tudo tem algo a ver com as nossas emoções não curadas, os nossos traumas, as nossas mágoas, ódio, raiva, ressentimentos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Wagner, mas acredito que todos aqui, a Cris La Paula, gratidão pela presença, a Lúcia, Antônio Rosa, Marcelina, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né? Enquanto eu aguardo o meu colega chegar, deixa eu só me mexer um pouquinho aqui, vamos conversando, fazendo bate-papo. Inclusive, eu gostaria que, se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar, pode ir deixando ali no chat, dê o seu like, obviamente que o Instagram gosta disso, eu também. Não é para vocês me agradarem, é simplesmente para nós podermos ajudar mais e mais pessoas, né? Então, quanto mais o Instagram, aliás, e o YouTube, eu sempre falo, eles não têm emoção. O dinheiro também não tem emoção. Nada tem, os objetos não sentem emoções, né? Então, por isso que o Instagram, o Facebook e também o YouTube, eles medem
o conteúdo, se ele é relevante pela quantidade de likes. Os algoritmos são medidos pela quantidade de likes que as pessoas dão ao estarem presenciando ou assistindo, mesmo que seja depois, um conteúdo, um vídeo, alguma coisa que você está assistindo. E Euclides já está chegando aqui, Euclides Filomena, né? Então, estou convidando ele aqui. Nós vamos para mais um bate-papo, nós vamos conversar hoje como... Olá, Oi, Euclides! tudo Tudo super, bem? super, Tudo bem? super. Tudo bem? Seja Saudades, muito saudades, saudades. Já bem-vindo. fazia tempo que não fazíamos lives, né? Já fazia um Mas tempinho que estamos não tinha aqui. mais dado certo. É, Seja muito bem-vindo. Como eu estava falando aqui para o meu público já, que para vocês já é 20 horas, se não me engano, não é? Já são 20 horas. Pois é, Já são 20 horas. cada um Uhum. nas suas correrias, no seu corre-corre, né? Mesmo com a pandemia, muita coisa Uhum. mudou e no início parecia que seria impossível, difícil, né? Mas agora já cada um. Eu assim, estou ocupadérrima, sempre envolvida. Se eu não estou atendendo, estou estudando. Estava no nosso treinamento do Givers até agora há pouco, atrasou tudo, mas enfim. Cá estamos para conversarmos. Está me ouvindo? Estou a ouvir. Alguém estava Tá a com probleminha na internet aí? ligar. Tinha uma outra chamada em linha, mas já desliguei. Estou a ouvir bem. Deu uma pequena travada. Mas está me ouvindo Uhum. bem? Estou, perfeitamente, perfeitamente. Tá. Então tá. Eu, como me propus, fiz o convite para o meu colega, nós hoje vamos conversar sobre os temas. Eu estava até falando antes, eu faço tanta coisa e que às vezes eu assim não lembro exatamente o tema que eu tinha. Eu lembro que o tema era, já coloquei aqui, como Uhum. identificar as consequências do lixo. Do Ah, tá, emocional. esqueci acabou não colocando a palavra lixo, vou ter que colocar de novo. Como Uhum. identificar as consequências do lixo emocional não liberado, né? É um Exato. pouco assim, não sei se como você vê isso, se algo faz sentido para você? Começando pelo próprio Faz título do. sentido. Faz sentido sim, né? Percebendo ou tendo em conta que o que é o lixo emocional? O lixo emocional são aquelas Peraí, eu emoções estou ouvindo bem negativas. baixinho, acho que eu vou colocar. Peraí, está bem baixo o Está a seu ouvir baixo? volume, eu vou colocar o fone de ouvido, não sei se. Ok, ok. Pois é, estava a dizer, o lixo emocional é todo aquele sentimento negativo que fica aí guardado no coração. Nós temos que é a mágoa, rancor, ódio, todos esses pensamentos negativos que acumulamos, aquilo é lixo emocional, certamente. Eh, faz, Sim, eh, Tem importância durante um tempinho, por mais pequeno que seja, mas para o cérebro humano ou para o ser humano tem a sua importância durante determinado tempo, mas não é para continuar. Por exemplo, depois de um tapa na cara, gera um sentimento negativo. Esse sentimento negativo é próprio daquele instante. Continuar a ter esse sentimento é que já não é bom, porque aí se torna lixo. É um bocadinho assim que eu vejo esse lixo emocional que muita gente acaba tendo. sim. Pessoal, eu gostaria de perguntar, vocês estão ouvindo bem o meu colega, o Euclides? Porque para mim, assim, agora com o fone de ouvido melhorou um pouquinho, mas parece que está bastante baixo. Alguém pode escrever para mim se o áudio dele, se o volume está bom, se vocês estão entendendo bem? Gratidão por todas as pessoas a mais que estão chegando aqui. Peço Grato. para. Vou colocar, mandar as figurinhas aqui, os aviãozinhos. Uhum. Mas só, por gentileza, quem puder, me dar um ok se o áudio do Euclides está legal, se vocês estão ouvindo bem. Para mim está Já deram bastante baixo. ok. Agora, para ti é Ah, que a tua imagem é que vai colando. Eu te ouço bem, tá. mas a Talvez é. imagem cola de vez em quando. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui então.
Opa. Oh, meu Deus, deixa. Bom, Uhum. melhorou? Melhorou? Eu continuo a Oi? te ouvir bem, mas continua a travar. A imagem está ruim? Porque para mim estava. Opa, agora melhorou a tua voz? Melhorou a É, voz. Também dei aham, aqui uma atualizada, ótimo. Zita. Aham. Uhum. Então Bom, vamos e lá agora? continuar, né? Agora acho que está legal, né? Tá Então, bem melhor. eu trabalho, como você já sabe, a grande maioria das pessoas já me conhece, né? Gratidão aqui pelas pessoas que estão chegando agora, o Ronaldo, tá? Então, trabalho assim de forma ampla. Eu acredito que você também, né? Quando a gente entra para a área terapêutica, é difícil a gente dizer assim, não, eu vou trabalhar só com isso. Tudo bem, a gente acaba fazendo uma especialização, tem áreas que a gente se identifica mais, né? Mas, Exato. de forma geral, a gente o treinamento ele é feito para atender todos os tipos de conflitos, todos os tipos de traumas. São muitas coisas, são muitas memórias, muitas coisas inconscientes. Porém, Exatamente. para mim, de uns tempos para cá, está muito forte assim o público feminino, né? Então, acabei criando, por enquanto, mas tem mais coisas no forno, Uhum. dois cursos online, dois workshops online, que principalmente um Boa. deles foi aplicado muito de forma presencial. Ok. Muitas mulheres, mais de 300 mulheres passaram por mim nesse workshop presencial. Eles sempre eram vivências de 8, era para ser 8 horas, mas acabava virando 10 horas, 2 noites, 10 horas. né? E Uhum. vivências muito intensas, Exato. onde nós trabalhamos as 5 áreas da nossa vida, as 5 funções que a gente fala muito dentro da visão sistêmica, fazer essa separação, pelo menos tomar consciência de 5 áreas, as 5 funções do feminino. Porém, isso também vale para o masculino, não é Para o só do masculino, feminino. exatamente. É, por exemplo, o primeiro treinamento que eu participei, um workshop que eu participei dentro desse, que era a expansão da consciência feminina e masculina. Quero trabalhar o nosso lado masculino, no caso, homem ou mulher, né? Homem e Uhum. mulher, masculino ou feminino, né? Ser mulher é uma coisa, feminino é diferente, agrega, tem itens a mais. As funções, a função cônjuge, né? Como está feito um diagnóstico, como está a minha Uhum. área conjugal, tanto faz como namorada, como esposa, Uma até como esposa. amante, enfim, né? O meu lado mãe e o meu lado, essas 5 áreas. Então estou relançando agora esse workshop vivência de forma online, né? E por isso eu vou fazer Exato. lives durante agora o mês de novembro, falando sobre como nós podemos identificar, saber como isso se mostra na nossa vida atual, os problemas, os conflitos, as dores. Por exemplo, os tópicos de hoje eu quero conversar com o meu colega Euclides, a baixa autoestima, deixa eu ver aqui, oh meu Deus, eu não enxergo direito sem óculos, a insegurança, a mulher que não se julga capaz de ser feliz, né? Como você vê dentro do seu trabalho, meu caro colega, como você, no seu dia a dia, você tem muitas clientes, muitos clientes, porque isso também acontece com o masculino. Baixa autoestima, Exato, falta muito, de muito. autoconfiança, né? Falta de autoconfiança, não se sentir merecedor ou merecedora de ter um relacionamento saudável, de ter uma vida saudável em todos os sentidos. Como isso acontece no teu Exatamente. trabalho?
Olha, é o mais comum, é o mais comum. Tanto que o método que Sanga, que é o método que desenvolvi Isso. enquanto ferramenta terapêutica para dar suporte às pessoas, é muito baseado na autoestima. É Uhum. muito baseado na autoestima. Por quê? Porque eu aprendi uma frase em tempos, não sei se li num dos teus posts, mas que dizia: muita gente transforma problemas de infância em de casal. Muita gente transforma problemas de Deu infância, uma traumas de cortada na sua infância. voz de novo. Deu Deu uma cortado? cortada. Como muita Tentar gente agora. transforma problemas de infância. Exato. Os Isso, traumas da melhorou. nossa Melhorou. infância nós transformamos em problemas matrimoniais, problemas de Ah, relacionamento. Ou sim, seja, sim, sim, sim. coisas que magoaram-me durante a infância, eu trago para a minha relação e entendo que é o problema da minha relação, quando na verdade são meus traumas. Sim. Que eu quero obrigar o outro a viver com os meus traumas, exatamente porque eu não superei os meus traumas. E parte desses traumas ferem em muito a autoestima, porque há Sim, sim. pais que dizem coisas como ao filho, meu filho, tu deves ter saído da parte do teu pai. A tua cabeça é muito grande. Aham, Filho, aham. tu ressonas muito alto, deves ter saído do teu pai. Filho, tu és muito alto, pareces uma girafa. Ou seja, o bullying muitas vezes começa dentro da família e isso gera traumas e fere a autoestima da pessoa. Uma nota interessante é que nós sempre que falamos de autoestima, a maior parte das pessoas se foca no vestir, se foca na forma apenas como eu me vejo fisicamente falando. Quando a Uhum. autoestima inclui a autovalorização, autocapacitação, Sim. autoconfiança. E é aí, Uhum. por exemplo, eu tenho muitos pacientes, muitas pacientes que dizem, quando eu pergunto como está a sua autoestima, a minha autoestima está bem. Eu me olho para o espelho e vejo que eu sou bonita, que eu sou bonito, eu vejo que eu tenho muito valor, eu vejo que eu tenho gosto do meu corpo, não há nada que eu queira alterar no meu corpo. A maior parte das pessoas fica presa na autoestima a esse nível. Quando eu Uhum. pergunto sobre a autoconfiança, sobre a automotivação, não, eu muitas vezes, é verdade, não me sinto motivada, não me sinto motivado. Muitas vezes não me sinto feliz com o meu trabalho. Então, aí está o problema, ou os problemas da autoestima. É aí que está o grande problema. Então, é aí que eu trabalho muito e tenho trabalhado com muita gente nesse sentido. É. Isso infelizmente, é muito comum. A pessoa, o cliente vem. Nós não estamos aqui para falar, obviamente, da vida de ninguém, mas enfim, da vida num todo, É. de todos os seres humanos, porque eu sempre falo, quem não tiver problemas que atire a primeira pedra. Né? Não, não existe um ser humano perfeito, não existe quem não Exatamente. tenha problemas, né? Então, nós não estamos aqui para comentar nada do consultório, mas sim no geral, nada, tanto treinamentos Exato, de online, modo geral. presenciais, Uhum. são os conflitos mais comuns. E como é que a gente identifica que a pessoa está, tanto homem quanto mulher, que ela está com problemas de baixa autoestima, de baixa autoconfiança? Uhum. Através isso é refletido nos relacionamentos doentios que a pessoa atrai, que ela, quer dizer, até, tem gente que até fala assim, eu não atraí coisa nenhuma, ele ou ela que apareceu na minha vida, né? É, É isso mesmo. ah, é, é, as situações que a pessoa se sujeita a aguentar, a suportar, a ficar muitas vezes anos e anos a fio sem conseguir fazer uma mudança. Ela, eu tenho clientes que chegaram a me pagar uma consultoria sistêmica, um coach sistêmico, que são, no caso, 10 sessões, porque tem conflitos, porque eram conflitos matrimoniais, mas, ao longo isso não é só uma vez que aconteceu, isso acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes, exatamente. Que a pessoa, ela chegou a me pagar as 10 sessões, mas ela não veio até o final. Por quê? E isso muitas vezes acontece.
Porque chega um momento, quer dizer, desde o início a gente trabalha isso, de que a Uhum. origem, a causa real, ela não está no outro, e sim está dentro de nós. Conforme o nosso primeiro sucesso, conforme a imagem que nós temos com relação à primeira conquista que cada um de nós teve que fazer na vida, que é o Exato. quê? Quem é a primeira referência que nós temos que conquistar para receber colo, para receber carinho, para receber comida, né? Quem será que é essa primeira conquista? E Bem, primeiro aí, são os nossos pais, né? Que nós achamos uhum, nossa propriedade é, inicial. é. Então, as pessoas assim, eu sei que, né? Infelizmente, isso a gente não aprende nas escolas da vida, né? É muito raro. Hoje em dia até que está, assim, de uns anos para cá, está se falando muito de métodos terapêuticos. Exato. Eu mesma, por exemplo, de 15 anos para cá, é, é, 15 anos atrás não se falava muito pouco, né? Ainda, nossa, terapia, psicologia era coisa para quem era fora da casinha, né? E hoje em Pois, por dia acaso. é, é, Por acaso. Fora da é, casinha. então, mas hoje, graças a Deus, isso se vem mudando muito, muito, muito. Inclusive, tem homens procurando, porque o ser da espécie masculina sempre já foi mais adestrado, mais ensinado que o homem não pode demonstrar sentimentos, não pode demonstrar fraqueza, que chorar era dito como fraqueza, e ainda continua sendo assim, né? Infelizmente, na educação. Uhum. Mas, enfim, essa questão de baixa autoestima, insegurança em tomar, insegurança em todos os sentidos, tomar decisões na vida. Toda vez que uma das coisas que eu aprendi assim, que fez muito sentido para mim, que qualquer situação aleatória no dia a dia, pode ser profissional, enfim, toda vez que você fica muito, que tem lá duas opções ou três opções, e a pessoa fica muito insegura em qual, essa ou aquela, né? Uhum. Claro que a gente tem que usar o raciocínio lógico, usar a razão, Exatamente, que pensar, é o mais rápido. avaliar, Uhum. né? Mas toda vez que vira uma tortura, toda vez que é uma tortura tomar uma decisão, e às vezes tem gente, tem pessoas que não tomam decisão nenhuma, empurra Pois. o Uhum. problema, né? Empurra para debaixo do tapete, empurra, faz de conta que ele não existe. Ah, ano que vem eu vou pensar nisso, né? Exatamente, exatamente. Dizem que É, o tempo vai resolver, não sei onde é que isso, aprenderam aham, isso. aham, O sim, tempo sim. resolve tudo, o tempo cura tudo. Isso é mau, É, isso é muito é, mau. ok que o tempo resolve, mas muitas vezes ele resolve porque de alguma forma ele tem que resolver. E o nosso corpo, principalmente, ele não entende mentirinhas. O nosso corpo, isso que é o interessante, que eu mais fico assim, eu sou fissurada por isso, Uhum. como o nosso corpo não sabe mentir, né? Então, mais cedo, mais tarde, ele vai tentar avisar, vai dar um jeito de tentar resolver aquilo, aquela situação que nós não tivemos coragem de resolver. Da E pior toda vez forma, né? da Pois. pior forma, muitas vezes chega o câncer é o estágio já em último socorro, de pedido de socorro, né? É, infelizmente, a gente tem aqui na nossa cidade, tem dois hospitais grandes de trabalho com câncer, e agora há pouco nós estava falando com um cliente meu, que infelizmente eu passei, eu não, mas assim, dentro da minha linhagem familiar, minha mãe, no final de 2017, descobriu um câncer de mama, e daí, obviamente, foi um bombardeio de remédios e trabalho e busca e tal, e a medicina Uhum. ajudou muito, 3 meses de tratamento, daí parecia que tinha curado tudo, de repente, quando voltou, no final de em menos, traduzindo e resumindo, em menos de um ano ela se foi, né? Tinha melhorado, mas por quê? Primeiro porque é nítido, se você para observar, as pessoas que, infelizmente,
A grande maioria de nós só para quando está doendo muito, não é? Exatamente. Quando não para pelo amor, vai parar pela dor, às vezes num leito do hospital. Não é disso que a gente quer falar, mas faz parte, né? Então, quantos e quantos casos, eu tenho um caso também de um homem que estava sendo comido, ele tinha câncer no nariz, na ponta do nariz, estava sendo, o câncer estava tomando conta do nariz, e ele é um professor universitário, matemática, escritório de contabilidade, e ele fala nas palestras dele que terapeuta, isso é frescura, né? Para ele Uhum. não pagava R$ 1 para É, terapia. até agora continua muita gente a pensar assim, isso é verdade. Sim, aham, sim, sim, sim. Não pagava R$ 1 para terapia ou para terapeuta. Hoje ele é um palestrante inclusive, nós temos uma parceria grande com produtos naturais para ajudar a mudar que esse produto, inclusive, ele faz restauração, regeneração celular, porém, ele deixa muito claro, não funciona se você não tiver um acompanhamento terapêutico, se você não mudar a mentalidade, né? Uhum. Que esse é o X da questão que todos nós, tanto você quanto eu e muitas pessoas, vêm trabalhando, né? A questão da baixa autoestima, não se julga capaz de ser feliz. Isso tudo reflete nos relacionamentos, Exatamente, né? exatamente. Tem uma outra questão que, bem ou mal, já estamos falando aqui, né? Você já atendeu, eu vou perguntar para você agora, casos de doenças femininas, no caso, endometriose, miomas, Nenhuma. TPM, Aham. câncer Já, genital, né? muitos casos mesmo, muitos casos. Como é isso para você? Como você vê? Como você vê principalmente qual a principal causa primária disso? Uma mulher que tem conflitos nessa área. O nosso colega Erivelto está aqui de novo com a gente. Gratidão, Grande Erivelton. Olha, muitas vezes, e eu faço esse trabalho, obviamente, com o auxílio de um ginecologista ou uhum. obstetra, dependendo da situação, e a parte em que eu mais trabalho está muito ligada àquilo que são as doenças psicossomáticas. Uhum. Exato, e muitas mulheres desenvolvem boa parte dessas doenças ligadas ao sistema reprodutor, no caso, por meio dessas doenças psicossomáticas, ou seja, o rancor, o ódio, a mágoa podem provocar doenças ligadas a essas áreas. Naquilo que eu trabalho, que eu tenho feito com muitas mulheres nessa área, pelo menos, eu trabalho muito para aquilo que é a gestão emocional quando existem esse tipo de situações. Obviamente, a endometriose é muito complicada. As Sim. dores, tipo, eu consigo absorver a empatia nas pessoas, não é? E Sim. mulheres que sofrem Sim. da endometriose, que têm essa Uhum. patologia, a dor é tremenda, né? Só de pensar até me dói a alma, né? Porque há mulheres que, não só, por exemplo, durante o período menstrual, mas há mulheres que a membrana em causa espalhou-se de tal forma pelo órgão genital que até o ato sexual é doloroso. Sim, sim. Uhum. Eu, Exato, até o graças a ato Deus, sexual é não doloroso. tive isso, Uhum. mas eu tenho familiares que tiveram problemas com isso e eu ouço relatos, mas Pois, pois. é, Então, eu trabalho muito mais com a área comportamental, no caso. E do teu lado, quando recebes o quê? Qual é o suporte? Ou como pois é que geralmente lidas com eu isso? levei um tempo, porque eu sofri com mioma, tinha a Ok. questão da TPM, ah, e alguma outra coisa mais também. Ah, tá, tive por causa, em função eu estou falando de experiência própria, real. Não, Tive imagino. problemas de mioma, então tinha muito sangramento mensalmente desde que eu me conheci por menina, por gente, né, tal. Mas o que eu fiquei assim muito surpresa e olha que eu estou
metodologia terapêutica já há 9 anos agora, desde 2011, início de 2011, e eu estudava muito, entendia muito, mas assim, não faz muito tempo que eu tive uma percepção a mais. Claro, a Ok. primeira coisa é a psicossomática, a somatização, as memórias de dor, de trauma, de que o masculino é algo ruim. Então, a mulher que, em primeiro lugar, a primeira pergunta que nós sempre precisamos fazer, para quem estiver aqui nos ouvindo, quem for ouvir depois ainda, qual a função dos órgãos reprodutores femininos? Né? Para que eles servem? Ah, é para gerar novas vidas, uma nova vida, não é? Pois, Claro pois. que a mulher não vai engravidar todos os meses, é impossível, né? Porém, qual é a função do órgão que está doente? Isso não é só dos órgãos reprodutores, qualquer órgão que está doente, desde cabelo que cai, tudo tem uma função. Então, os órgãos reprodutores femininos, obviamente, é para reproduzir a vida, mas como? Através do quê? Através do quê? Pois. Gratidão a Maria, gratidão quem está chegando aqui. Então, quando uma mulher sofre desde uma TPM, que isso não é natural, o natural é ser saudável, né? Mas por Exato, que exatamente. só os seres humanos, só mulheres sofrem com TPM? Porque em algum lugar houve alguma coisa errada. Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas como assim? Pois é, eu também foi um soco na cara quando eu aprendi nova medicina germânica. Como isso acontece? Que, primeiro, o natural é ser saudável. É, isso é o normal. Uhum. Se eu nasci uma mulher, o que compõe o corpo de uma mulher? É isso e aquilo assim assado. O homem é daquele. Então, o que é que, na verdade, é a maior causa? Lógico, é a psicossomatização, que isso Exatamente. também é Uhum. transgeracionais, mas eu quero falar um negócio muito importante que eu levei tempo para entender e que uma colega minha me fez cair a ficha. Quando eu rejeito a minha feminilidade, quando eu não aceito o meu natural de ter nascido mulher, quando eu aprendi que, ai meu Deus, a menstruação é algo sujo, nojento, é pecaminoso, a sexualidade, a libido é algo pecaminoso. Então, o que nós aprendemos desde criança, desde menininha? O que foi que os nossos ouvidos ouviram? Então, cada vez que eu reprimo, cada vez que eu excluo o meu natural, que eu rejeito a minha feminilidade ao natural, quando eu penso que a menstruação, é algo sujo, nojento, eu estou rejeitando o quê? O natural que veio do... Quem foi que fez, que fabricou o ser humano? Foi tipo, uma coisa que eu já falei várias vezes. Já que Uhum. existe um poder maior que tudo cria, ele não poderia ter feito assim, nasceu a Roseli, apareceu a Roseli, É, apareceu Euclides, né? Apareceu, não podia ter feito, já que ele tem exatamente. tanto poder, né? Mas o que ele usou? Como ele usou? Como é que continua sendo a reprodução da espécie humana até hoje? Não, tudo bem, com o maior respeito, mas por enquanto ainda é a união de duas figuras, o masculino e o feminino. Né? Então, Uhum. quando esses problemas, eu sinto muito, queridas mulheres, se vocês gostam disso, dessa informação ou não, eu, Roseli Maria Wagner, levei tempo para conseguir compreender isso. De que eu sofri muito, e todas, inclusive endometriose, miomas, eu explico de outra forma, ok, psicossomática, né, dores emocionais, mas é o quê? Principalmente a base desse conflito é quando eu não respeito, quando eu não tenho consciência da grandiosidade do que é ter nascido mulher, da grandiosidade
que é ter nascido um ser da espécie masculina, um homem, né? Então, isso sim, quando eu rejeito quando eu acho que eu sou, claro que ninguém pensa isso propositalmente, mas quando eu rejeito, eu estou dizendo assim, eu sou melhor que Deus, porque Deus não dá. Eu, Roseli, fui uma delas que falava, mesmo que em sátira, falava assim, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Deus o livre nascer mulher de novo, porque a minha mulher, Lá isso é verdade. É de alguma né? forma ingratidão, não é isso, Roseli? É de alguma forma Claro, ingratidão. Eu às vezes sim. brinco, olha, agora me fizeste lembrar, eu às vezes brinco com a frase, mas eu costumo dizer, sem desprimor as mulheres, eu tenho muita admiração às mulheres, mas eu às vezes digo, homens, quando vocês não tiverem motivo nenhum para agradecer a vossa existência, lembrem-se que vocês nasceram homens. Então agradeçam pelo fato de terem nascido homens. Isso. Não para querer. Se eu fosse mulher, acho que diria a mesma coisa e ia defender também aquilo que sou eu. Então eu acredito que nós devemos sim ser gratos pela forma como nascemos e nos aceitarmos num todo. Daí a questão da autoestima. Acredito que tens toda a razão em dizer que o fato de eu não me aceitar, o fato de eu não me aceitar como homem, como mulher, e eu acredito que esse novo conceito de não saber se é homem, se é mulher, ser homem no corpo de uma mulher, ser uma mulher no corpo de um homem, todos esses conceitos que agora têm-se falado muito, surgem exatamente por eu não ser grato pela forma como eu nasci. Eu não sei como é que está aí no Brasil em relação a esse aspecto de homens que não se sentem no corpo de homem, mulheres que não se sentem num corpo de mulher. Ela não se acha homem, não se acha mulher, não tem gênero. É. Mas eu acredito que essas pessoas acabam não querendo condenar, mas tentando entender o porquê. Eu acredito que essas pessoas surgem muito em detrimento disso. Não É, valorizar a forma como nasceram, o né? Bert Hellinger, que é o criador das constelações, nós não vamos entrar nesse tema agora, mas eu vou só dar uma pinceladinha por cima. Uhum. Só uma pincelada, exato. Ele sempre nos mostrava, que eu fiz até um treinamento presencial com ele, que toda pessoa que chega a mudar de sexo, né, por opção e tudo mais, e eu atendi um caso muito sério, uma mulher, uma menina, que eu vi crescer e tal, e ela mudou, literalmente mudou tudo, tal, de que essas pessoas estão em busca de um excluído. E quando você faz uma sessão terapêutica das constelações familiares, literalmente se mostra. Então, em outras palavras, eu vou explicar um pouco diferente como eu entendi. Nós, seres humanos, nós somos tão leais, nós temos tanto amor pelo nosso sistema e histórico familiar, Uhum. que a pessoa chega a ficar como se fosse dopada, como se fosse cega, surda e muda, em busca do resgate de um excluído. Exato. Traduzindo de novo, toda vez que uma mulher chega a mudar de sexo e se torna um homem, ou vice-versa, é preciso olhar para dentro do histórico familiar, no caso de uma mulher. Qual foi o homem que foi excluído, que foi muito desvalorizado, e que isso pode ter acontecido até, tipo assim, até 7 gerações antes de você. Porém, isso é muito complexo, eu sei, para quem está É talvez bem chegando a complexo. primeira vez, Uhum. quem não entende da visão sistêmica pode até se achar um pouco absurdo, mas faz total sentido depois quando você entende. Só que assim, isso não quer dizer que a gente vai fazer uma sessão de terapia e eu vou mudar o outro. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Existe, Livre-arbítrio, exatamente. isso é uma lei natural, né? Que todo ser humano é livre para escolher, né? Então, só que é muito visível, por exemplo, casos de homens que se transformaram em trans e tudo mais, transexual, geralmente tem muito histórico, tiveram o pai ou um histórico familiar do masculino muito áspero, muito
muita Rígido, duro. muita rigidez e principalmente pais muito estúpidos, muito, em outras palavras, eu estou falando isso. Mas aí quando você vai olhar para este pai, por que ele agiu desta forma, né? Então, é um assunto para uma próxima live, mas deixa só, eu vou deixar por aqui, eu só quero fazer um comentário aqui, ó. A Ana Patrícia está dizendo um tema muito bom e ela é da Bahia, do norte, da região nordeste do Brasil. Eu estou aqui no sul do Brasil, gratidão pela sua presença. E o Erivelto está dizendo aqui, as mulheres deveriam suportar a TPM como algo natural e não ficar choramingando como se tivesse espinhos no corpo, onde o homem não pode Roseli, encostar. eu não queria que lesses, porque tem mulher que vai querer bater o Erivelton. Erivelton, adoro. O Erivelto é Pois, terapeuta também, né? Mas Erivelton, a TPM é algo que supera o racional. A sim, TPM é algo que não, tipo, nós os homens, quando entramos na nossa espécie de TPM, porque nós também temos momentos em que passamos por um momento de irritabilidade. Na verdade, a sim, sim. TPM, além da irritabilidade, tem a dor. Em muitas mulheres também há a Sim, que dor, sentem dores. aquelas dores, exatamente. Então, nós quando estamos no nosso nível de irritabilidade, não somos capazes de gerir tão bem, ou se calhar tão melhor quanto as mulheres. A mulher é um ser incrível. É absurdo em como, quando ela exterioriza a TPM, quando ela exterioriza a dor, é porque ela certamente está a receber 4, 5, 7 vezes mais do que aquilo que ela está por fora. Uhum. Porque aquilo que sai para fora é muito reduzido em relação àquilo que o corpo sofre durante essa fase incrível. Roseli, eu acho que numa encarnação passada eu fui mulher e quando eu falo nisso, quando eu penso nisso, eu sinto como se fosse no meu próprio corpo. Eu li muito, eu ouvi muitas mulheres e acredito que por conta disso acabei absorvendo muito daquilo que são as suas reais dores. Então, desculpa. Sim. Não choramingar durante a TPM é um ato de muita bravura, é um ato de muita Vai superação, é um explodir de ato alguma outra de. forma. Vai explodir de alguma Vai outra. explodir. A gestão não é fácil, mas é possível. É Mas é possível. possível. Isso que eu quero complementar. É possível mudar. Bom, eu já acabei cortando você, mas o que que eu quero dizer? Uhum. Eu agora você falando, eu me lembrei, eu me lembrei de mim no tempo que eu não tinha essa consciência, o quanto realmente, só que a gente só se dava conta que estava com a TPM, a aflorada, depois que já tinha acontecido a barbárie, alguma coisa que se tinha aprontado, umas palavras ditas em hora errada, de forma, né? Mas o que que eu quero deixar claro, que é, inclusive, o propósito dessas minhas lives agora durante o mês de novembro. É possível mudar, sim. Quando? Quando eu quero, quando você realmente está disponível, está disposta para olhar para a real causa e não sempre, toda vez que nós apontamos fora, estamos dizendo que é o marido, que é muito torto, que é muito assim, que é muito assado, que é o marido, o cônjuge, ou os filhos, ou seja lá quem for. Isso em qualquer situação. As mulheres podem, porque comigo mudou, comigo eu sou diferente hoje, apesar de já ter para os normais eu deveria estar em época de menopausa, mas não é assim. E não é porque eu mudei a minha mentalidade. Inclusive, eu estava me dando conta, esses dias atrás eu estava pensando, Uhum. inclusive o meu corpo, claro que automaticamente o corpo muda por causa da idade, porém, eu estou dizendo num bom sentido. Por exemplo,
Uma mulher que tem seios fartos e mulheres que têm seios pequenos, existe uma dor emocional por trás disso, inclusive isso. E na medida, eu vou falar assim uma coisa bem, eu sei que estamos em meia tarde e tal, mas Uhum. aqui no Brasil, pelo menos, não é horário para se falar isso, mas o nosso corpo não sabe medir. O Reich, ele observou isso e eu estava me dando conta. Na medida do tempo em que eu fui entrando em sintonia e ficando mais em paz com os meus sentimentos, claro que eu não estou 100% curada, mas na medida que eu fui ficando mais em paz, principalmente com a minha feminilidade, você acredita que o meu corpo mudou? Os meus... Sim, mudou. Por quê? Porque Exatamente isso. toda mulher Uhum. que tem seios pequenos, ela rejeita a feminilidade. E eu era uma que eu pensava sempre em colocar silicone. Mas daí eu passei por tanto perrengue financeiro que não deu certo, que hoje em dia não preciso mais. Porque Quer dizer, eu felizmente que me não dei deu certo, né? eu me dei conta porque que eu estou mais em paz com o meu feminino, automaticamente o lado feminino está completamente diferente. Isso é fato da vida real. E assim também pode ser com a TPM, pode ser com outras coisas, com outros conflitos que as mulheres passam, né? Então, Exato, exato, sem dúvida. pode complementar o que você gostaria de Pois, complementar? eu queria acrescentar sobre um bocadinho sobre as Sim, doenças psicossomáticas, não é? isso, Que são isso. essas doenças que têm a sua origem na mágoa, no rancor, no Sim, ódio. Porque quando se diz, por exemplo, quando se pede às pessoas para perdoar, nós, como ouvimos muito falar da palavra perdão na igreja, achamos que isso é coisa de quem vai à igreja, de quem sim. acredita em Deus. Uhum. Perdão é uma coisa dos que vão à igreja, dos que acreditam em Deus, dos que rezam, etc. Quando, na verdade, o perdão é um ato de inteligência emocional, ou seja, se eu não perdoar, eu é que vou ficar doente. Sim, Porque se eu exatamente. perdoar, perdoar vem do latim tardio, que é perdonar, que é Sim, deixar ir, soltar a mágoa, largar. Então, sim. se eu ficar com a mágoa e não soltar ela, eu é que vou ficar doente. Então, as doenças Exatamente. psicossomáticas surgem nessas situações. Estamos a falar, por exemplo, de gastrite, hipertensão, asma, Sim, bronquite, artrite, enxaqueca. Isso pode gerar, muitas vezes, obviamente, dor de cabeça, gera obesidade. Tipo, existem muitas, hipertensão, angina, existe gastrite, úlceras, sobretudo as doenças ligadas ao estômago estão muito centradas naquilo que é a falta de doar perdão, a falta sim, de sim. liberar o De perdão. liberar, de soltar, de Intestino, deixar ir. soltar, exatamente. Boa parte das doenças respiratórias, olha, tem as herpes, doenças dermatológicas, por exemplo, que também estão muito ligadas à falta de perdão. E são várias doenças. O câncer, Sim, o sim, sim, cancro, são sim, essas doenças que apodrecem o corpo. Não é? sim, Houve uma definição exatamente. bonita que uma vez falamos aqui, acho, que é mágoa, traduzindo como sendo má água que Uhum, tem no sim, cérebro, má água, isso. água podre que está no Uhum, cérebro, que uhum. ela vai apodrecer o corpo da pessoa que tem essa mágoa, que tem essa raiva, que tem esse Sim. rancor. Enquanto E não isso é, liberar, enquanto não liberar, o corpo continua a apodrecer. o Existem pessoas. corpo, ó, na verdade, a doença, a doença é a nossa maior amiga. Eu sei que as pessoas Exato. acham estúpido às vezes falar isso, mas a doença, qualquer dor física, ela é a nossa amiga, ela está tentando nos avisar, querida pessoa, tem algo errado, você precisa liberar, você precisa soltar. Exatamente. Aqui está o Exatamente. tema da nossa live de hoje, pena que o tempo está voando, mas é o seguinte: como identificar as consequências dos lixos emocionais não curados? É através das dores que você está sentindo, desde dores no ombro, dores na lombar, dores na lombar. É incrível como tem pessoas que, tanto homens quanto mulheres, carregam dores na lombar. E aí eu É, pergunto é. para você, eu vou deixar uma pergunta bem, isso é da nova medicina germânica.
Qual é a região do corpo? Qual é a região do corpo que acontece a reprodução da espécie, geralmente? Da cintura até, né? Então, Exato, exato. toda vez que tem conflitos eu não estou dizendo que é regra geral, isso não é assim que é uma lei. Porém, dores na lombar geralmente está muito ligado a área do relacionamento afetivo, dificuldade de aceitar, mas que pode ser, claro, quando você está vivendo um relacionamento doentio, mas que a origem geralmente veio. Qual é a imagem que você carrega com relação ao que é um relacionamento afetivo? Quais são as imagens, qual é a programação que você traz com relação às primeiras referências de relacionamento? Seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, como foi isso, né? Um detalhe muito Exatamente. importante que eu quero deixar aqui, que já estamos indo para os minutos finais. Eu É, vou é. deixar o contato do Euclides na descrição dessa live aqui no IGTV, tá? E também eu convido você, mulher, que quer fazer parte de um grupo VIP, eu vou deixar o link, já está no meu perfil do YouTube, do Instagram, o link do grupo VIP chamado O Poder da Mulher Saudável, tá? É um grupo no WhatsApp que eu estou coordenando, né? Onde nós estamos lá compartilhando, vamos estar compartilhando ideias, conhecimentos, e eu acho que eu até vou fazer oficialmente um convite especial aqui para o meu colega Euclides, que é sexólogo, que também nós vamos fazer mais uma live, pelo menos uma ou até duas até o final de novembro, Vamos, falando vamos sim. dessas outras áreas a mais, como você pode se curar e pode libertar-se desses conflitos de doenças, toda e qualquer área da sua vida que esteja com problemas, você pode liberar tudo isso através do autoconhecimento, das terapias, dos recursos que existem disponíveis aqui no Brasil e a nível mundial, né? Então, Exatamente, quer exatamente. dar seu parecer final, que estamos indo para os últimos. Pronto, Isso, iria tá, ele acrescentar. deixou aqui. Uhum, Isso, ótimo. Depois eu vou, né? Mas, ó, exato. esse é o Não, em para quem relação ao quiser procurar. contacto, Roseli, em relação ao contacto, é mesmo esse aqui a partir do Instagram, né? Euclides Sim, Filomeno, sim, Euclides sim, com sim. capa. Uhum. Para finalizar, é para acrescentar então a necessidade de eu fazer as pazes com os meus sentimentos. E Isso. um segredo urgente, um segredo urgente para homens e mulheres na relação é o seguinte: você tem problemas na relação porque você não soube entender a sua mãe, não soube entender o seu pai. Então, o fato de você ter mágoa, rancor em relação à forma como eles resolveram determinadas situações na vida deles e você viu, faz com Sim, que na sua vez você tenha mágoa e por isso não consiga resolver bem. Então é bom sim, fazer as pazes com os pais, no caso, perdoar emocionalmente, sim, sim. analisar, raciocinar e dizer: eu perdoo o meu pai, entendo a minha mãe, porque que ela Libera agiu ele. dessa forma, Uhum. entendo o meu pai, e isso vai ajudar então a começar esse processo de resolução, de eliminação dos lixos emocionais infantis não curados. Uhum. Bom, queridas pessoas, o tempo sempre vai voando, né? Mas é exatamente isso, agora a nível planetário, a gente está assim comprovando por A mais B o tempo todo, podem ser linhas de terapias diferenciadas, mas em resumo elas têm a mesma linguagem. O maior Exato, exato. veneno sempre está, o maior causador sempre está nas mágoas e lixos emocionais, que desde um simples, às vezes precisa ser, não é só falar, não adianta só a gente explicar, precisa ser entrado na dor, precisa ser acessado o trauma e reprogramá-lo, né? E o nosso corpo ele carrega essa informação. Só Exato. que só explicando não adianta. Então precisa, por isso que a gente trabalha com esses métodos terapêuticos, que você está convidado a vir conhecer, tanto do Euclides quanto o meu. Eu estou lançando então um curso, um workshop. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui também realmente está indo para os últimos segundos aqui. Então eu vou deixar na descrição abaixo o link
do grupo VIP para quem desejar fazer parte. E nós vamos fazer mais lives nas próximas semanas aí, então. Gratidão, Euclides, por mais essa oportunidade, né, de estarmos juntos. E A honra é o toda mesmo minha. propósito, né, de podermos estar ajudando pessoas, né? E vamos, se uma hora dessas você se puder ajudar em alguma coisa, eu quero saber mais sobre esse seu método também. Eu também criei um método, enquanto não está acabando aqui, eu também criei um método chamado Código Oculto, né? Que Sim, eu trabalha de uma forma, conheci um bocadinho. Uhum. trabalha de uma forma mais profunda ainda todos esses conflitos aí, né? Então tem muita coisa para a gente poder estar compartilhando e ajudando pessoas, né? De Vamos sim, qualquer vamos sim. forma, gratidão e tenha uma excelente semana ainda. Então, tchau, queridas Grato. pessoas. Tá, tchau, Vou tchau. deixar na Tchau a descrição mais todos, feliz conteúdo noite. aí, então. Tchau. Tchau. Tchau.